Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Darlene Kids. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, estamos estudando a vida de Abraão. Lembra que o Senhor prometeu para Abraão e Sara que eles teriam um filho e que eles deveriam colocar o nome de Isaque, que significa riso. Então, quando ele tinha 100 anos de idade, Abraão estava com 100 anos de idade, certo? E Sara, com 90 anos, eles então tiveram um filho. E eles fizeram exatamente como Deus tinha dito, colocaram o nome de Isaque, que significa riso. Não há dúvida de que o nome era um lembrete para Abraão e Sara de como os dois riram quando Deus disse que eles teriam um filho na sua velhice. Abraão e Sara, eles eram pessoas bem ricas, mas eles não moravam em casas grandes, não. Eles moravam em tendas. Algumas eram bem coloridas, bonitas, bem divididas. Eu imagino que devia ser bem legal morar em tendas. E eles iam armando as suas tendas. E olha só, ele era um homem muito, como falei para vocês, rico, e eles possuíam muitos servos, muitos jumentos, camelos, bodes, ovelhas, certo? E enquanto ele cuidava lá dos animais, Isaac sempre estava perto dele, e ele foi ensinando para Isaac como eles tinham que oferecer um sacrifício a Deus quando eles pecavam. Provavelmente ensinou para Isaac também sobre as promessas de Deus. E Isaac sabia que o seu pai, Abraão, amava Deus de todo o coração. E certo dia, o Senhor disse para Abraão, o Senhor disse, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Então, como assim? Deus estava pedindo para Abraão oferecer Isaque como sacrifício, ou seja, matar Isaque e oferecer. Que prova difícil, não é? Devia ter sido muito difícil para Abraão. Mas será que Abraão teria fé suficiente para obedecer a Deus nessa prova difícil? Sabe, criança, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, nós, às vezes, vamos passar por situação difícil, por uma prova difícil. Às vezes, pode ser que alguém da nossa casa vá embora, ou perdemos alguém muito querido, ou talvez alguém fique doente. É uma prova difícil, não é verdade? Mas a Bíblia diz, a aprovação da vossa fé produz perseverança. Quando Deus prova a mim e a você, sabe? Nós precisamos ter fé e nós precisamos ter paciência para confiar em Deus, que Ele tem um plano maravilhoso para todas as coisas. Abraão precisava de fé para obedecer a Deus. Precisava confiar em Deus nessa prova difícil, mas ele decidiu obedecer ao Senhor, porque no outro dia, quando o raio do sol, né? Os raios do sol começaram a aparecer nas montanhas. Ele acordou cedo, acordou também Isaque, porque Isaque então foi cortar a lenha, né? Para levar para o Monte Moriá, porque o Monte Moriá ficava um pouco distante, eram 3 dias para chegar até lá. Abraão também falou com os seus servos, eles prepararam lá o jumento, né? Preparando as coisas para levar, talvez cobertores também, porque viajar durante 3 dias a pé, então tinha que levar comida também. Sara deve ter providenciado a comida também. E eles então começaram a fazer essa viagem. A Bíblia diz então que no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o Monte Moriá. Quando ele viu o Monte Moriá, ele então disse para os seus empregados, ele disse, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês.
Mas o que será que ele queria dizer com isso? Ele disse, nós vamos adorar, eu e o rapaz vamos subir sozinho, e quando a gente terminar de adorar, nós vamos voltar. A Bíblia diz que Abraão creu que Deus tinha poder para levantar Isaque até mesmo dos mortos. Como era grande a sua fé. Então, eles começaram a subir o monte. E olha só, Isaque estava levando a lenha e Abraão estava levando fogo e estava levando também a faca, né? Para quando chega lá oferecer o seu filho. Então, naquele momento, enquanto eles estavam ali caminhando, Isaque, naquele momento, lembrou das muitas vezes que viu o pai adorar o Senhor com sacrifício. Então ele reunia pedras, construía um altar, colocava aquele altar ali, né? Construía e ali matava o cordeiro e colocava o cordeiro ali. Então naquele momento ele estava pensando, né? Como Deus tinha providenciado um meio para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados, não é verdade? O animal estava morrendo pelos os nossos pecados. Provavelmente ele estava pensando naquele momento, porque Abraão deve ter explicado a Isaque, e Isaque sabia que era pecador. Então, nós também somos pecadores, eu e você também pecamos contra o nosso Deus, não é verdade? Pecado é quebrar as leis de Deus. E a Bíblia diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há quem faça o bem, né? Então, quando nós mentimos, quando você desobedece, diz palavras feias, né, mente, tudo isso é pecado diante de Deus e o pecado é sempre contra o nosso Deus. O pecado é sério. Então, tudo que nós fazemos, dizemos e pensamos que não agrada a Deus, isso é pecado. Você é pecador, né? Isaac também sabia que ele era pecador. Ele sabia que os animais morriam nos sacrifícios pelos seus pecados. Os sacrifícios eram depois queimados, né? Os animais eram queimados, então completando a oferta a Deus. Então, quantas vezes Isaac deve ter agradecido a Deus por ter o seu pecado, por ter perdoado o seu pecado, não é verdade? Ele sabia de tudo isso. E então, naquele momento, ele lembrando, ele disse, meu pai. E o seu pai então falou, eis-me aqui, meu filho. Então, papai, eis o fogo e a lenha, tá? O fogo tá aqui e a lenha. Mas onde está o cordeiro? Mas onde está o animal para o sacrifício? E naquele momento, Abraão, eu imagino que ele deve ter ficado assim com lágrimas, né? Então ele disse, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Naquele momento, ele estava confiando que Deus iria providenciar o cordeiro para o sacrifício. Então, quando eles chegaram ali naquele momento, provavelmente em silêncio, eles construíram ali o altar para oferecer a Deus. E eu acho, a Bíblia não diz, mas eu acho que Abraão deve ter conversado com o seu filho, deve ter contado para ele que ele seria oferecido a Deus. Sabe por que eu acho? Porque ele já estava um rapaz, provavelmente com 17 anos de idade, e ele teria forças, né, para sair correndo, para lutar com seu pai, porque seu pai tinha 100 anos de idade. Mas Isaque, ele era um menino obediente, e ele sabia que seu pai amava a Deus, e que seu pai iria fazer exatamente como Deus havia dito. Então, naquele momento, Abraão amarrou Isaque, né, o seu filho, amarrou Isaque, então, naquele momento, e ele pegou a faca, então, para matar o seu único filho. Mas naquele momento em que ele estava fazendo isso, ele ouviu uma voz.
era a voz de um anjo. O anjo, naquele momento, apareceu e aquele anjo disse o seguinte: Abraão, Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Deus providenciou naquele momento o livramento para Abraão e Isaque. Como Deus amava Isaque, não é verdade? Como Deus amava Isaque, sabe de uma coisa? Deus também ama você de uma maneira maravilhosa. Deus te ama muito. A palavra do Senhor diz: com amor eterno eu te amei, com um amor que nunca vai acabar. Deus, o Criador de todas as coisas, que fez os céus, a terra, Ele te ama. Amava Isaque naquele momento. Amava Isaque, amava Abraão, e Ele providenciou o livramento. E sabe, quando nós estamos enfrentando provas difíceis, o Senhor também, Ele tem poder para nos livrar, se você confiar nele de todo o coração. E sabe, naquele momento eu imagino que tanto Abraão como Isaque, eles ficaram tão gratos. Eu imagino que ele chorou naquele momento. E a Bíblia diz que ele olhou ali e ele viu um cordeiro ali preso entre os arbustos, né? Deus providenciara o cordeiro. Então, quando ele viu aquele cordeiro, Abraão pegou aquele cordeiro, matou e ele ofereceu ali a Deus como sacrifício em lugar de Isaque, seu filho. Que alegria naquele momento, sabe, crianças? Deus, o Criador de todas as coisas, Ele tem um cuidado especial para com cada um de nós, porque, olha só, Ele providenciou um substituto para mim e para você. Assim como Ele providenciou um substituto para Isaque, que foi aquele cordeiro, Jesus é o nosso substituto quando ele morreu de boa vontade ali na cruz pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não havia ninguém, não havia ninguém que pudesse morrer por nosso lugar, a não ser a Jesus, porque ele é o Filho perfeito de Deus, que nunca fez nada de errado. O Senhor Jesus é o Filho perfeito de Deus, que de boa vontade se entregou por mim, derramando o seu sangue. A Bíblia diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Deus entregou seu Filho. E ele de boa vontade fez isso por mim e por você, tomando ali o nosso castigo, derramando o seu precioso sangue, sabe? E depois da morte do Senhor Jesus, né? Tiraram ele daquela cruz, colocaram lá no túmulo, mas ele venceu a morte. Ele não ficou ali para sempre. Jesus, ele está vivo. Ele venceu a morte. Ele está lá no céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos. Deus ama tanto você que ofereceu seu filho, o Senhor Jesus, como substituto para tomar o seu lugar e morrer pelo seu pecado. Você crê nisso? Imagine como Isaque ficou grato, né? Por Deus ter providenciado um substituto para tomar o seu lugar e morrer pelo seu pecado. Isaque foi salvo pelo substituto provido por Deus. Lembra? Abraão tinha dito: o Senhor proverá. Abraão chamou aquele lugar, né, especial de Jeová Jirei, que significa o Senhor proverá. E antes de deixar o monte para voltar até onde os servos estavam, o anjo do Senhor falou novamente com Abraão, renovando as suas promessas de aliança com ele. E como Abraão ficou grato por ter confiado e obedecido a Jeová Jirei, o Deus amoroso,
que provê, né, um caminho para perdoar o pecado. Sabe, crianças, o Senhor Jesus, ele é o único. Deus já preparou o caminho para que os seus pecados fossem perdoados. E a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, o Senhor quer perdoar os seus pecados. Se você ainda nunca pediu perdão a Jesus pelos seus pecados, você pode fazer ainda hoje, tá bom? Creia, confia no Senhor de todo o teu coração. Então, na próxima semana, nós vamos continuar com a história de Isaac, porque não terminou ainda não, tá bom? Deus te abençoe. Hoje eu quero também mandar um beijo muito especial para o Caleb, lá de Jijoca, de Jericoacoara. Beijo, Caleb. Muito obrigada pelo recadinho lá no canal. Eu só pude mandar agora esse beijo porque eu já tinha gravado quando eu vi o teu comentário, tá bom? Beijo também para todas as crianças que estão assistindo. Deus te abençoe, crianças. Oi, Elmo. Tudo bom com você? Oi, tia Daline, tudo bem comigo? E olha, tia Daline, eu queria falar uma coisinha. Eu posso? Claro que você pode falar. Fica à vontade. Ah, legal. Gente, olá, tudo bem com vocês? Olha, eu queria saber se vocês viram, crianças, como o Senhor provou a Abraão. Vocês viram? Vocês viram também o livramento do Senhor providenciando um cordeiro para sacrificar em lugar de Isaac? Vocês viram, gente? Vocês viram? Ah, a tia Darlene preparou uma atividade especial! Ah, gente, uma atividade muito legal. Olha, ela preparou essa atividade. Se você quiser essa atividade, é só escrever para Darlene Kids. Presta atenção, darlenekids@gmail.com ou pelo zap 99647312. E se quiser beijinhos também, é só escrever aqui também, tá bom, gente? Pelo zap 9964. Calma. Zap. Eu sei, me esqueci também. 8599647321. Tá certo? Presta atenção. Coloca lá 85, tá bom? Então, gente, um beijo! Tchau, gente! Se quiser beijinho, se alguém quiser beijinho, como é que faz? Se você quiser beijinho, é só mandar pro zap, tá? Ou então pro Gmail. Presta atenção, darlenekids@gmail.com. Que legal, tia Darlene, legal. Que legal. Muito obrigada. De nada. Te abençoe, tchau, crianças. Então é esse o recado. Se você quiser atividade, é só escrever para mim ou mandar um zap, tá bom? Beijo para todos vocês. Tchau.